Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Olha, embora os cristãos, nós esperamos com muita certeza a volta de Jesus, às vezes nós acabamos relativizando esta volta. O que eu quero dizer por relativizar? Normalmente, só se pensa que Jesus vem. Aliás, ainda se crendo numa verdadeira heresia, que Jesus virá para retirar a igreja, arrebatar a igreja, os santos, e levá-los para o céu, evitando que eles passem pela grande tribulação. Mas temos que pensar, não de maneira assim relativa, mas no absoluto da volta de Jesus. O que eu quero ensinar com isto? Ele programou para a volta dele algo tão organizado, tão especial, que nós precisamos estudar com o máximo denodo e dedicação para ver o quanto especial é este acontecimento. Bem, ali em Apocalipse 16, 14, chega a chamar o dia da volta do Senhor Jesus como o dia do grande Deus Todo-Poderoso. Daí, a gente deve saber que é um dia extremamente especial. Vamos fazer uma ilustração até certo ponto rústica. Se você já é casado ou casada, lembremos que quando marcamos a data do nosso casamento, a ansiedade tomou conta de nossa mente, do nosso coração. Tal dia eu vou casar. Casamos, o tempo passou. Por exemplo, no dia 24 de setembro, claro, eu e minha esposa completaremos, querendo Deus, 60 anos de casados. São datas marcantes para nós. São datas magnas. O nosso aniversário
a gente não esquece o dia que nascemos. Fazemos uma festinha na comemoração, às vezes um bolo, recebemos abraços, parabéns, felicitações às várias, e agora este dia. Veja, falamos ontem sobre o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, esse tempo que nós estamos passando por ele. Mas esse tempo dos gentios terminará com o dia da volta de Jesus. Afinal, eu tenho que pedir escusas, porque ontem eu citei uma referência, citei o capítulo errado. Eu citei Lucas 15, 24, mas o correto é Lucas 21, 24. Quando Jesus disse, veja, lá ainda no seu ministério, ele disse no seu sermão profético, ele disse que Jerusalém será pisada pelos gentios, isto é, governada por governantes gentios, invadida por nações. E ele estabeleceu um limite para este acontecimento. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. E depois de muito tempo, aí está João, no capítulo 11 de Apocalipse, recebendo aquele instrumento de medir. E a ordem, João, mede o santuário, mede o templo. Aqui, muitas pessoas questionam. Aliás, é algo mesmo passível de perguntas. Por quê? O templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70. Quando João escreveu o Apocalipse, não existia mais templo. Mas agora a profecia, Deus mandando ele medir o templo, isso para Deus é algo mínimo, é algo relativo, não se esquecendo. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, quando ele falou do anticristo, do homem da iniquidade, do filho da perdição, ele disse, ele vai assentar-se no santuário. Paulo, nem santuário não tinha quando você falou isso. Ah, mas não era Paulo. Ele estava dizendo por palavra do Senhor. E aquilo que é dito por palavra do Senhor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou há de cumprir. Então, não adianta querermos espiritualizar
a profecia. Esse templo, não importa o tempo que ainda vai passar, esse templo que João recebeu ordem para medir, ele vai ser reconstruído com toda certeza. E João recebeu a tarefa de medir o santuário, medir o altar e os que nele adoram. E vai a gente falar de tempo dos gentios novamente. E João recebeu a explicação, mas olha, não mede o átrio exterior, não mede o pátio, esse que foi chamado pátio dos gentios, ele foi dado aos gentios, e Jerusalém será pisada pelos gentios, pelas nações, por 42 meses. É a organização de Deus, tudo nos mínimos detalhes. Tempos, dias e meses. Coisas escatológicas que acontecerão na volta de Jesus. Mas, no vídeo posterior, ainda tem mais maravilhas. Amém e amém.